Falar para vocês. A gente vai falar sobre ele, Felipe Massa, il piccolino, segundo os italianos, o pequenininho, né? Piloto de estatura baixinha mesmo, 1,60 m e pouco, mas que era grande nas pistas, né? Vice-campeão mundial de 2008, foi terceiro colocado num ano, quarto colocado no outro, fez várias corridas espetaculares na Fórmula 1, 11 vitórias, e vamos lembrar, ser vice-campeão na Fórmula 1 é difícil, amigo, não é para qualquer um, não. A gente tem que bater palma para a carreira do Felipe Massa. Determinado, veloz, aguerrido, piloto que não se entregava, fez de tudo que estava ao alcance dele para ser campeão, mas infelizmente outras situações impediram Massinha de conquistar aquele título em 2008, não é mesmo? Vamos junto assistir um pouco sobre a carreira de Felipe Massa? Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lip Speed, velocidade e informação do jeito que você gosta. E não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos junto! Felipe Massa iniciou sua carreira na velocidade no kart como a grande maioria dos pilotos. Ficou 9 anos na categoria, ganhou várias provas, vários torneios regionais, antes de, na metade de 98, subir para a Fórmula Chevrolet, onde fez algumas provas aquele ano. Em 99, aí com mais bagagem, ele conquistou o título brasileiro de Fórmula Chevrolet e com isso conseguiu apoio para seguir para a Itália para disputar a Fórmula Renault. Como ele começou vencendo, ele conseguiu apoio para também participar do campeonato europeu. E imagine, né? Ele foi campeão do italiano e do europeu de Fórmula Renault, já fazendo com que seu nome aparecesse ali na Fórmula 1, né? Porque é aí que as equipes ficam de olho para entender quem são os pilotos novos, quem são os pilotos que têm chance de vir para a Fórmula 1. O Felipe então conseguiu o apoio, não só de patrocínio, mas de alguns amigos, para ir para a Fórmula 3000, aonde disputou o italiano e de 8 provas da temporada, o Felipe fez 6 poles e conquistou 6 vitórias, sendo campeão com 20 anos e de maneira arrasadora. Por isso, a Ferrari estava de olho no garoto e ao final de 2001 ele é contratado pela Ferrari, que o coloca para iniciar sua carreira na Fórmula 1 na equipe Sauber, que a gente vai comentar a seguir. Felipe Massa estreia na equipe Sauber em 2002, colocado ali pela Ferrari, como eu falei, e tinha como companheiro de equipe o queridinho do Peter Sauber, né, que era o Nick Heidfeld, que aliás, assim como o Nico Hülkenberg, eu não entendo muito bem porque as pessoas elogiam esses dois pilotos. Mas vamos lá, o Heidfeld tinha sido campeão também de Fórmula 3000, não vou dizer que ele não fosse um bom piloto, mas o Massinha tinha muito mais talento do que ele. O fato é que na segunda prova o Felipe Massa faz 6º lugar na Malásia, e para mim o melhor desempenho no ano, além daquele 5º lugar que ele vai conquistar no Grande Prêmio da Espanha, vinha sendo a prova em Hockenheim, na casa do Nick Heidfeld, quando o Massinha é 6º e o Heidfeld é 7º. E o Massinha está ali cerca de 4, 5 segundos à frente do Heidfeld, ou seja, não está sendo ameaçado pelo Heidfeld. E, de repente, quando faltava ali umas 15, 20 voltas, o Peter Sauber manda o Felipe Massa ceder posição para o Heidfeld. É óbvio que o Massinha não gostou muito da história e enrolou para ceder posição, né? Ele não queria ceder posição, né? Mas, obviamente, o Peter Sauber começou a ficar bravo e lá para a 33ª volta, para ser mais exato, o Felipe então cede a posição para o Heidfeld, mas não tinha gostado nada, né? Porque, afinal de contas, ele ia marcar um pontinho e o Sauber manda o Heidfeld marcar ponto e não o Felipe Massa. O fato é que o Sauber estava de olho num patrocínio de um jornal alemão para o ano seguinte. Ele queria ter o Heidfeld e um outro piloto alemão, e por isso ele queria que o Heidfeld marcasse ponto e não o Felipe Massa. De qualquer maneira, o episódio acabou marcando um pouquinho aquele ano do Massa, porque o Sauber acabou não querendo ficar com o Felipe no ano seguinte. O que, para mim, para o Felipe Massa foi muito bom, porque ele vai ser piloto de desenvolvimento na Ferrari, trabalhando ao lado de fera, né? Michael Schumacher, o Rubens Barrichello, o Luciano Burti,
todos eles desenvolvendo o carro da Ferrari, ou seja, ele vai guiar um carro muito melhor do que ele estava guiando e vai aprender muito mais sobre carro do que andar com o Nick Heidfeld numa equipe Sauber, falar a verdade, né? Bom, ele volta em 2004 pela Sauber e desta feita ele tem o Giancarlo Fisichella como companheiro de equipe, sendo que, novamente, né, o Sauber sem dúvida protegia o Fisichella, mas o fato é que o Fisichella estava numa grande forma nesse momento. O Massa faz 12 pontos, termina o campeonato em 12º, e o Fisichella faz 22 pontos, né, embora tenha terminado só uma posição à frente do Felipe no campeonato, mostrando que o Felipe realmente tinha feito um bom campeonato. A melhor posição do Felipe naquele ano foi um 4º lugar. Em 2005 ele volta a ter a melhor posição, um 4º lugar, só que desta feita no Canadá. E o companheiro de equipe era o Jacques Villeneuve. E aí desta feita então ele supera o companheiro de equipe pela primeira vez desde que chegou à Fórmula 1. Assim ele fez 53 provas pela equipe Sauber, porque uma prova em 2004 ele não participou. Desculpa, em 2002, né, ele não participou. E encerrou a carreira dele caminhando então para a Ferrari, onde ele faria provas maravilhosas. Felipe Massa estreia em 2006 na Ferrari e leva algumas provas para conseguir se adaptar, vamos dizer assim, ao fato de estar andando ao lado do Michael Schumacher, né? E com uma equipe que era de ponta, né? Então ele vem marcar pontos e tal, mas demora meia temporada, eu diria, para começar a andar no ritmo da frente, né? Mas a partir do Grande Prêmio da Alemanha, então, ele começa a andar junto com os primeiros, e não só isso, né? Ele faz pódio nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, anda bem na Hungria, mas acaba chegando lá em 8º lugar. Mas na Turquia, então, ele faz, na 14ª prova pela Ferrari, ele faz a pole position, lidera a corrida de forma totalmente dominadora e vence, assim, para ninguém botar defeito aquela prova, né? Naquele circuito que para mim é um dos mais bonitos do mundo, mais espetaculares, Felipe vence e convence, né, que ele mostra ali que é piloto de Fórmula 1 e é piloto de Fórmula 1 de equipe de ponta. Vai ser segundo no Japão e vai vencer o Grande Prêmio do Brasil também de maneira bastante convincente, né? E termina o ano então em 3º lugar, com 80 pontos, atrás somente dos dois, do Alonso que foi campeão e Schumacher que foi vice-campeão. Mas a gente já sabia naquele momento, né, que o Schumacher iria abandonar o automobilismo e que para o lugar dele viria o Kimi Raikkonen, que tinha tido ótimas temporadas na equipe McLaren, tinha perdido o título porque a McLaren tinha enfrentado muitos problemas em 2005, era talvez para ele ser campeão, né, em 2005 ou 2004 também. Mas a Ferrari dizia o seguinte: olha, os dois têm o mesmo tratamento nesse momento, até o Grande Prêmio da França, os dois vão ser tratados de maneira igual. Quem chegar lá com mais pontos, dali para frente vai ter a preferência da equipe. O fato é que os dois conseguem 2 vitórias até o Grande Prêmio da França e o Massa termina o Grande Prêmio da França com 47 pontos e o Raikkonen com 42. Mas aí o que acontece é que o Massa tem um problema na Hungria e na Itália, e com isso o Raikkonen, que termina praticamente todas as provas e ainda vence 3 provas, enquanto o Massinha vai vencer somente uma, o Raikkonen então tem a preferência da equipe e se torna campeão. Vale lembrar, né, que no Brasil o Massinha estava vencendo a corrida de maneira ridícula, né? Estava longe de todo mundo, né? Mas tem que entregar a vitória para o Kimi Raikkonen, porque o Raikkonen precisava vencer a corrida para ele ser campeão e não o Lewis Hamilton, porque o Hamilton teria sido campeão se o Massa vence aquela corrida. Vamos lembrar que ele e o Alonso empataram em pontos, mas eles levavam vantagem no desempate. Então seria de maneira arrasadora. Imagine você, o Hamilton chega no primeiro ano e já ganha o título, né? Mas o fato é esse, né, que nesses 2 primeiros anos da Ferrari, o Massa já mostrava que era um piloto para brigar pelo título. 2008 foi para mim o ano mais espetacular do Felipe Massa na Fórmula 1, não só porque ele conseguiu 6 vitórias, né, e dominou a temporada,
mas porque ele demonstrava que tá com uma maturidade, sabia escolher o momento de atacar e tal, exceto para mim o Grande Prêmio da Alemanha. Em todas as outras provas, o Felipe Massa foi perfeito. Acho que ele fez tudo o que tinha que fazer para conquistar o título. E ele não vai ser campeão porque se a gente tiver que escolher um fato do ano que determina o resultado final, é o Grande Prêmio da Hungria, né? Porque faltava uma volta e o motor da Ferrari estoura. Aí realmente não era o ano dele, né? A gente pode citar Singapura, né? Aquela palhaçada que foi feita, né? A gente pode citar o Grande Prêmio da Alemanha que eu falei. Por que eu falo? É que ele brigava com o Hamilton pela segunda posição. Vamos lembrar, o Nelsinho Piquet estava em primeiro, ele era segundo, o Hamilton era terceiro. O Hamilton vinha de uma troca de pneu. O Hamilton vem brigar com ele e acabam brigando durante 2 voltas até que o Hamilton ultrapassa. Só que na ultrapassagem, o Massinha fica por fora na saída da curva, acho que é a curva 7, e o Hamilton acaba deixando o carro escorregar para cima do Massa e o Massa tira o pé. E eu acho que ali, se você está brigando pelo título, não é para bater de propósito, não é isso, mas você não tira o pé, deixa encostar, né? O Massa resolveu tirar o pé. O Massa sempre foi um piloto muito limpo, sempre evitou qualquer tipo de toque, mas eu acho ali que o Hamilton abusou e o Massinha acabou cedendo ali para não tocar. E aqueles pontos que ele cedeu ali para o Hamilton acabaram sendo decisivos, né? Porque o Hamilton naquele momento fazia 6 pontos, o Massa fazia 8 e o Nelsinho fazia 10. Quando ele passa o Massa, ele sobe para 8 pontos, ele vai passar o Nelsinho, porque o carro dele é bem mais rápido, então ele vai marcar 10 e o Massinha acaba continuando no 6. Mas isso é a posição de quem está aqui do lado de fora, né, como comentarista, né? É muito mais fácil para a gente. E lá dentro é que o Massinha sabe o que era possível fazer e o que não era. Então, para mim, a derrota no campeonato acontece por causa do estouro do motor na Hungria e certamente, né, aquela desgraça do Grande Prêmio de Singapura que não dá nem para falar nada. Bom, vem o ano de 2009 e a Ferrari faz um dos piores carros daquele período, né? Nossa, o carro era horroroso, feio e não dava nada, né? Eles conseguem uma única vitória no ano, assim mesmo, numa situação bastante difícil, onde o Raikkonen vence o Grande Prêmio da Bélgica, o Raikkonen consegue mais 3 pódios e o Felipe Massa consegue um único pódio. Ou seja, o carro era muito difícil de guiar. E, infelizmente, quando chega na 10ª prova da temporada, no Grande Prêmio da Hungria, todo mundo se lembra, né? A mola que pula do carro do Brown, do Rubens Barrichello, acaba acertando o Felipe Massa e, infelizmente, leva o Felipe para uma situação bastante delicada, mas graças a Deus que consegue retornar no ano de 2010. Só que aí, 2010, todo mundo sabe, né? Quem que já estava na Ferrari? Ele, né? O Fernando Alonso, eu chamo de Fernando Chorão, né? E para piorar, né? O Fernando já estreia com vitória na Austrália. Tudo bem, o Massa foi segundo, mas o Fernando Alonso já vence a corrida, né? Ou seja, ele já traz lá o carimbo no passaporte, dizemos assim, né? O ano para o Massinha não é ruim assim em termos de resultado, porque ele faz vários pódios, né? 1, 2, 3, 4, 5 pódios. Chega algumas vezes em 4º lugar, ou seja, ele termina o campeonato em 6º. Vamos lembrar, né? Ele vem de um acidente gravíssimo. Mas eu acho que a carreira do Felipe Massa na Fórmula 1, no nível que ele poderia disputar um título, ela sofre um golpe fatal no Grande Prêmio da Alemanha, quando, para mim, um dos piores momentos da história do automobilismo, eu vi uma equipe tomar uma decisão. O Fernando Alonso é segundo colocado, o Massa é primeiro, ele ultrapassa o Massinha dá o troco na hora, retoma a posição, e o Alonso, em vez de ir para cima e tentar ganhar, fica choramingando no rádio pedindo para a Ferrari: "Hey, Alonso is faster than you." Ah, pelo amor de Deus, é mais rápido que você passa, não é? Não é assim que funciona? Se eu estou mais rápido que o outro, eu ultrapasso. Se eu não consigo ultrapassar é porque eu não sou mais rápido, eu não sou bom o suficiente para passar. Lamentavelmente, acho que foi um desrespeito ao Felipe Massa
Um ano antes, o Felipe Massa quase morreu por causa de um acidente pilotando o carro da Ferrari. Aí, um ano depois, a Ferrari simplesmente tira a vitória, que seria um prêmio para o Felipe voltar a correr de forma competitiva, para entregar a vitória para o Chorão, porque ele podia ser campeão. Mas o castigo vem a cavalo, né? Porque ele vai perder o campeonato andando no final do ano atrás lá do russo, né? Quem não se lembra do Petrov, né? Na prova de Abu Dhabi, ele, Fernando Alonso, que é o cara que sabe ultrapassar, que é isso, que é aquilo, não passou ninguém, ficou ali com o Vitaly Petrov estampando o aerofólio da Renault na cara dele e não conseguiu fazer nada e ficou botando culpa na equipe, né? Aliás, todo mundo sabe, né? O Alonso não é um bom companheiro de equipe de ninguém, ele só corre para ele e não para a equipe e nem para o companheiro. Bom, para o companheiro muito menos, né? O fato é que, para mim, esse momento da Ferrari foi um momento muito triste e para o Felipe Massa, eu acho que foi um momento terrível, né? Ainda assim, ele termina o campeonato em sexto lugar. É o sexto lugar que ele vai repetir em 2011, vai repetir em 2012 ele é sétimo, em 2013 ele é oitavo pela Ferrari. Ou seja, ele faz 137 provas pela Ferrari e vence 11 delas. É realmente um número bastante significativo. A gente tem que lembrar, né, que de 2010 para frente ele não tinha chance de ganhar porque a equipe estava protegendo o Fernando Alonso. Então não adianta querer que ele vá ganhar a corrida porque a equipe simplesmente está dando todo o suporte para o cara que está no boxes do lado. Felipe Massa aceita então o convite, o desafio, né, de ir para a Williams para tentar levantar a equipe que não vinha numa boa fase já há alguns anos. O fato é que a equipe não tinha muito recurso, mas acaba recebendo um motor Mercedes, que era um motor de primeira linha, né? Então era uma possibilidade realmente para o Felipe Massa se recuperar daqueles últimos anos ruins na Ferrari, né? Ruins não por causa dele, né? Mas por causa da equipe. E realmente, o ano de 2014, o Felipe Massa tem um desempenho sensacional. Eu acho que a gente tem que lembrar, né? O Massinha fez pole position na Áustria, faz pódio, briga pelas primeiras posições. Tudo bem, ele foi superado pelo Bottas em várias provas e tal, mas eu acho que a função dele ali na Williams não era pensar em conquistar o título, mas era, como eu falei, levantar a equipe, era trazer a equipe para um patamar diferente. E acho que ele ajudou muito a equipe a mudar de nível, cumprir o seu papel. Ele acaba terminando o campeonato de 2014 na sétima posição. Em 2015, a equipe já começa a errar a mão do carro, mas ainda assim ele termina em sexto lugar. Mas 2016, aí a equipe erra a mão de vez, né? Então vai lá para 11º, dando mostras claras, né, de que quando a equipe tem um recurso limitado, é quase impossível você conseguir desenvolver o carro, porque você tem do lado uma Ferrari, uma Red Bull, uma Mercedes colocando um monte de dinheiro, né? Então não dá para você competir se você não tem. Mesmo assim, o Massa ainda faz algumas corridas boas, como na Austrália, como na Rússia, enfim, consegue fazer, né? E no Brasil, inclusive, estava fazendo uma boa prova, depois toma uma punição que é inexplicável, mas enfim. Ele abandona o automobilismo em 2016, como essa foto que você está vendo aí, ele se despedindo do automobilismo, uma foto que é, para mim, memorável, né? Aquele momento onde o Felipe bate o carro ali, bem em frente à arquibancada, né? E tem a possibilidade de descer e receber os aplausos e vem caminhando até o boxe e todo mundo batendo palma e tal. Eu acho que era um momento, foi um momento dele, um momento de consagração para um piloto, mostrar o quanto que ele era querido e respeitado dentro da Fórmula 1. Por isso, para mim, ele nunca deveria ter aceitado correr 2017, porque ele sabia que a equipe não tinha condição de oferecer um carro competitivo, e você fazer mais 20 provas, para quê? Não teria a menor chance de ganhar nada. Então,
Eu não entendi, né? Mas enfim, novamente, né? O piloto é que decide, ele que está lá, e afinal de contas, pilotar é o que ele gosta de fazer. Então tinha a chance de ficar mais um ano, por que não, né? Mas é que eu acho que aquela despedida feita em final de 2016, ela era uma coisa muito bonita que poderia ter sido de vez, né? A despedida. De qualquer maneira, ele volta em 2017. Termina o campeonato em 11º, marcando 43 pontos, mas realmente a equipe Williams ali já não tinha condição de se manter como uma equipe competitiva. Você vê então nesse quadro a carreira de Felipe Massa, né? Na Sauber, na Ferrari e na Williams, 15 temporadas, foi vice-campeão, disputou 269 provas, 11 vitórias, 6 pole positions, 15 voltas mais rápidas, 41 pódios, 1.167 pontos, 936 voltas lideradas. Ele conseguiu 13 segundos lugares, 17 terceiros, 21 quartos, 21 quintos e 27 sextas colocações, né? E largou 27 vezes na primeira fila, 38 vezes na segunda e 48 vezes na terceira. Veja como o Felipe se manteve, né? Muitas e muitas provas ali entre os primeiros, entre as 3 primeiras filas da Fórmula 1, o que é um fato bastante considerável, né? Eu repito, Felipe Massa é um piloto de altíssimo nível, fez grandes provas na Fórmula 1, perdeu um título por uma fatalidade, uma coisa que ele não tinha o que fazer, foi sorte do outro, e ele merece o nosso respeito, assim como o Barrichello, que tem o mesmo número de vitórias que ele tem, né? Sendo que o Barrichello é 2 vezes vice, ele é uma, mas os dois têm 11 vitórias e merecem todo o nosso respeito e admiração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para você receber aviso de quando a gente postar novos vídeos. Um abraço e obrigado por assistir.